Meus queridos irmãos e irmãs, o nosso boa noite nessa terça-feira, a paz do Senhor, nesse segundo dia do mês de março, nós queremos lhe abraçar neste culto de ensino da palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que nós possamos, nesta noite, aprender mais da palavra de Deus, onde vamos falar exatamente sobre a vigilância, sobre a necessidade de estarmos com o Espírito Santo avivado a cada instante em nossa vida, mantermos as nossas lâmpadas acesas e o azeite ali nunca faltando nessas lâmpadas, para que não venhamos nós a sermos surpreendidos. Vamos hoje tratar deste assunto para que você possa ser edificado e estar pronto e preparado para a vinda de Jesus. Nós queremos apresentar nossas desculpas pelo acontecimento desagradável de domingo. Lamentavelmente, irmãos, houve uma falha técnica e o microfone do pastor não estava funcionando a contento. Tanto que a nossa voz quase não era ouvida. Não tinha a menor possibilidade de nós deixarmos que o sermão fosse proferido naquelas condições. Nós, para prestigiar o departamento de louvor, que ali esteve com muito esforço conosco, gravando o nosso culto de domingo, nós permitimos que eles louvassem. Tanto que você assistiu e ouviu os louvores do departamento de louvor, ouviu a irmã Aline cantando, mas na hora da pregação nós determinamos o cancelamento. Por quê, pastor? Porque você não ia escutar a minha voz. Ficava uma coisa desagradável, eu falando sem você estar escutando. Agora, não. Eu estou falando e você está ouvindo. Tá? Apesar desse culto de hoje ter sido gravado, mas nós estamos com um som audível. Não foi o caso do culto de domingo. Mas, em nome de Jesus, nós, domingo que vem, estaremos ao vivo. Não mais iremos gravar. Estaremos lá ao vivo, no horário do culto, diretamente para as redes sociais. Vamos convocar mais uma vez o Ministério de Louvor. Vai estar conosco a nossa irmã que vai louvar antes da mensagem. E assim nós teremos, com certeza, um culto de adoração abençoado. Nós vamos, inclusive, repetir a mensagem que pregamos domingo. Já que não deu para escutar, nós vamos proferir domingo que vem o mesmo sermão que foi proferido domingo, que só quem conseguiu escutar foi nós que estávamos na igreja, o departamento de louvor e os irmãos da mídia. Mas domingo que vem, com certeza, teremos um culto que não teremos nenhuma interrupção, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos orar, começando o nosso culto de ensino da palavra de Deus, nesta terça-feira, para que Deus possa abençoar a sua vida. Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta noite, pela alegria que temos de estar aqui, Senhor, gravando este culto, que os teus filhos nas suas casas vão estar ouvindo, assistindo, e assim, Senhor, esperamos que esta palavra que vai ser ministrada hoje possa edificar os nossos irmãos, e eles possam, ó Deus, estarem vigilantes, não permitirem que nunca falte em suas lâmpadas o azeite, representando o teu Santo Espírito, e assim possamos nós estarmos atentos ao toque da tua trombeta quando soar, que nós podemos estar pronto para subir contigo para a glória. Deus nos concede a graça nesta noite, nos ajude em nossas fraquezas, e que possamos ter uma noite abençoada para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, vamos convidar a mídia para colocar dois louvores. Após esses louvores, estarei eu de volta para fazer a leitura da palavra de Deus e a ministração aos nossos corações. Fiquem agora com a mídia e dois louvores, em seguida a ministração da palavra de Deus aos nossos corações. Virgens e o noivo aguardavam, e um cortejo esperavam, e todas tinham em suas mãos azeite e lamparina para guiar na escuridão, pois não havia uma hora marcada, não sabiam uma hora exata para a chegada do noivo. Por isso tinham que estar preparadas, reservas de azeite bem guardadas pro cortejo acompanhar. Mas tardando o noivo, todas elas adormeceram, e 5 delas se esqueceram.
meia-noite se ouviu o clamor. O noivo chegou, as lamparinas se apagaram, as virgens loucas desesperaram. Pediram as outras 5 azeite emprestado, mas não teve jeito, teve que comprar. Mas foi tarde demais, então ficaram para trás. Assim a Bíblia diz, como é que a virgem louca faz? Todas tinham vestes nupciais, mas 5 destacavam dentre as demais. Tinham reserva em suas botijas, mesmo dormindo estavam prevenidas. Assim será a vinda do Senhor. Quantos estão na igreja sem temor? Não se preocupam com o depósito de unção, não querem mais viver em santificação. Até parece como igreja, até adora como igreja, mas tem um detalhe: não tem azeite e nem lamparina acesa. Até se veste como igreja, ela até prega como igreja, mas a Deus ninguém engana. Abre os olhos pra que veja. Desperta, ó igreja, desperta. Deve estar em alerta, o teu noivo vai chegar. Desperta, ó igreja, desperta. Deve estar em alerta, Jesus Cristo breve vai voltar. E ele respondendo disse-lhe: Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Acautelai-vos, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Até parece como igreja, até adora como igreja, mas tem um detalhe: não tem azeite e nem lamparina acesa. Até se veste como igreja, ela até prega como igreja, mas a Deus ninguém engana. Abre os olhos pra que veja. Desperta, ó igreja, desperta. Deve estar em alerta, o teu noivo vai chegar. Desperta, ó igreja, desperta. Deve estar em alerta, Jesus Cristo breve vai voltar. Desperta, ó igreja, desperta. Deve estar em alerta, o teu noivo vai chegar. Desperta, ó igreja, desperta. Deve estar em alerta, Jesus Cristo breve vai voltar. Desperta. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas isso é maravilhoso. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Obrigada. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. O esposo! Aí vem o esposo!
O esposo vem vindo. Saia-lhe ao encontro. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o noivo. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tomando suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Mas as loucas não reservaram azeite. Quem reservou foram as prudentes. E tardando o noivo então, adormecerão. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa, e até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo, e pelos céus vai ser abraçado. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem aí. Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem, ele vem aí. Meus irmãos e irmãs, vamos continuar nosso culto desta noite, agora ministrando ao seu coração a preciosa palavra de Deus. Depois de 2 belíssimos louvores que acabamos de ouvir, queremos que se abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, uma das passagens mais conhecidas da nossa palavra do Senhor, que é exatamente no capítulo 25 de Mateus. Capítulo 25 de Mateus, o texto sagrado nos fala assim: então, o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que,
tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Marque isso, tá, gente? Não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas acabaram cochilando e dormindo. Não esqueça esse detalhe. Todas acabaram cochilando e dormindo. Mas, meia-noite, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Se apagam. Mas as prudentes responderam: não, seja o acaso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: na verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora, nem o dia em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos e irmãs, esta passagem, por mais conhecida de todos nós, mas quanto mais a lemos, mais nós nos edificamos e ficamos um tanto quanto atônitos ao nos deparar com este fato de que precisamos, como cristãos que somos, estarmos atentos e preparados exatamente para que, quando o Senhor vier, não nos encontre como estas virgens insensatas. Outras versões chamam-as de loucas, e perderam a oportunidade de participarem das bodas do Cordeiro. Quando a gente lê esta parábola, e a gente tem lido muitas vezes, eu tenho feito vários sermões sobre esta parábola, mas hoje eu quero trazer algo um tanto quanto interessante sobre o que a gente pode extrair, já que hoje é um culto de ensino. É muito interessante que a gente extraia de uma passagem bíblica aqueles pontos mais relevantes para a nossa edificação, para o nosso conhecimento espiritual. E nesta noite, nesse culto de ensino, eu quero trazer para você, para o seu coração, para o nosso coração, exatamente uma descrição bem interessante contida nesta parábola, onde ela apresenta para nós pelo menos 6, eu falei meia dúzia, de informações que são muito relevantes, mas muito interessantes para a nossa vida espiritual, especialmente nesses dias que, na minha ótica e de muitos outros pastores, nós estamos a vivenciar os últimos dias da igreja aqui na terra. Vamos, pois, analisar algumas lições bem importantes deste texto sagrado, consubstanciado nesta parábola conhecidíssima de todos nós, que é a parábola das 10 virgens. Vejam só o primeiro tópico bem interessante. É que ao ler o texto, a passagem bíblica, nós extraímos a primeira verdade. É que aquelas virgens, todas elas eram virgens. Desculpem, aquelas mulheres todas eram virgens. Historicamente, quando você vai estudar o contexto bíblico de Israel, a gente se depara com o fato de que a virgindade sempre esteve relacionada à religiosidade e ao sagrado. E na parábola, tanto as prudentes quanto as loucas eram virgens. Isto significa que isto não significa
como muita gente fala por aí, como você talvez já tenha ouvido muitas vezes nesta descrição da parábola das 10 virgens, você talvez tenha escutado esta versão, essa interpretação de que aquelas 5 virgens prudentes eram crentes, as 5 virgens nécias eram incrédulas. Gente, todas as 10 eram virgens. Isso significa dizer que as 10 eram religiosas. Religiosas. E ao analisar este fato, nós concluímos algo muito lógico. É que o fato de serem virgens, o fato de serem religiosas, isso não significa que alguns verdadeiramente salvos em Cristo perderão a sua salvação. A verdade é que nunca alguns tiveram a salvação. Essas virgens, 10 virgens, todas religiosas, mas 5 delas, apenas e tão somente eram religiosas. Apenas 5 delas eram prudentes. Apenas 5 delas verdadeiramente eram salvas. As virgens loucas, em nenhum momento, elas se tornaram prudentes. E as virgens prudentes, em nenhum momento, se tornaram loucas. Isto não existiu. As prudentes continuaram sendo prudentes. As loucas continuaram sendo loucas. As insensatas continuaram sendo insensatas. E a parábola começa e termina com 5 prudentes e 5 insensatas. Se nesse contexto a virgindade se refere, e esse é o entendimento majoritário, e se refere à religiosidade, não poderá, conclusão lógica, não poderá a religiosidade salvar ninguém. Essa é uma primeira conclusão até lógica, óbvia, que se extrai dessa primeira reflexão da nossa parábola das 10 virgens. Não basta ser virgem, não basta ser religioso ou religiosa, mas é preciso, é indispensável que você tenha azeite na sua lâmpada. É necessário que você tenha o Espírito de Deus pairando sobre a sua vida. É necessário que ele esteja, como diz o apóstolo Paulo, habitando dentro de você. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai tornar você um salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As insensatas eram virgens, mas, apesar de terem lâmpadas, apesar de estarem com as lâmpadas momentaneamente acesas, elas não tinham, elas estavam desprovidas do azeite. Ingrediente esse indispensável para manter o equilíbrio da sua vida espiritual. O ingrediente indispensável para que você possa ser um cristão prudente e verdadeiramente salvo na pessoa de Jesus Cristo. Vejam a segunda lição que a gente aprende da parábola das 10 virgens. É que ambas eram virgens, ambas estavam com suas lâmpadas. Isto quer dizer que aparentemente elas eram iguais. Aparentemente eram salvas. Aparentemente eram semelhantes. Mas lê do engano. Apesar de serem virgens, apesar de possuírem lâmpadas, no versículo 7 a gente percebe claramente, onde diz que elas saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. Observem esse detalhe, queridos e queridas. Ambas, ou todas elas,
10 virgens. Elas saíram ao encontro do noivo com as lâmpadas acesas. Com as lâmpadas acesas. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Nesse momento, queridos irmãos e queridas irmãs, talvez fosse não, era literalmente impossível separá-las, distingui-las, porque ambas eram virgens, ambas estavam com as lâmpadas acesas. Naquele contexto, naquele instante, era impossível você saber quem era prudente e quem era insensata. O que nós aprendemos com isto é que as aparências enganam. As aparências nem sempre parecem ser o que se apresentam. Realmente, amados irmãos e amadas irmãs, deixa eu dizer para você uma coisa. É muito difícil conseguir separar alguns crentes nominais de crentes verdadeiros. Observe que ambos, nominais e verdadeiros, frequentam as mesmas igrejas, escutam os mesmos sermões, louvam os mesmos cânticos. Alguns, pasmem vocês, alguns até se destacam e acabam, através de suas orações, sendo realizadas proezas. Eles oram, pregam eloquentemente. Quantos você conhece assim? Até pregam eloquentemente. Muitas vezes doentes são sarados com suas orações. Muitos até, vejam vocês, expulsam demônios e dizem levar, e dizem ter Cristo como seu Senhor. Estas pessoas, aparentemente santas, aparentemente verdadeiros, lamentavelmente, estão enganando os homens. Mas certamente essas pessoas não conseguem, em hipótese nenhuma, enganar o nosso Deus. Jamais enganarão ao nosso Senhor. Curiosamente, nesta parábola lida nesta noite, curiosamente, Jesus usa praticamente a mesma frase que ele usou lá no capítulo 7, no famoso Sermão da Montanha. Lembram? Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. O Senhor usa uma frase aqui para essas virgens insensatas, a mesma frase que ele usou tratando-se, naquele contexto do Sermão da Montanha, de falsos profetas. Aparência de santo, aparência de pessoas verdadeiras, mas não passam de aparências. Essas virgens sensatas aparentavam lâmpadas acesas, mas lamentavelmente, queridos, lamentavelmente, chegou um momento em que as lâmpadas se apagaram, em que a lâmpada não produziu mais nenhuma luz. E Jesus usa para essas virgens sensatas a mesma frase usada para os falsos profetas: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Nosso Deus, queridos, é justo. O nosso Deus é santo.
O nosso Deus é inconfundível. Ele não, jamais, alguém poderá enganá-lo com as aparências, como muitos existem dentro das nossas igrejas. Crentes nominais, mas tão longe, tão distante dos cristãos verdadeiros. Cuidado com as aparências. Em terceiro lugar, uma terceira lição extraída dessa parábola exatamente em relação às lâmpadas se apagaram. As lâmpadas apagaram. Se por um lado, queridos, inicialmente é muito difícil perceber quem são os prudentes e quem são os insensatos, haverá um momento, não esqueça isso, haverá um momento em que essas diferenças se tornam duramente visível. Vai chegar um momento em que essas pessoas que apenas têm aparência, que apenas têm nas mãos as lâmpadas, muitas vezes, em alguns momentos até acesas, mas um dia essas lâmpadas vão se apagar. E estas pessoas que não têm, que não possuem o azeite nas suas lâmpadas, ou seja, o Espírito Santo nas suas vidas, aí aparecerá quem é o crente nominal, apenas com a sua fé histórica, a qual ele não conseguirá manter a sua lâmpada acesa por muito tempo. Sua hipocrisia, sua religiosidade, sua aparência podem até iluminar o caminho de sua vida por um tempo curto, de maneira que há até quem o siga, até quem o admire. Fulano prega muito bem. Quem prega hoje é o fulano. Aquele sermão dele é impactante. Existem muitos. Eu conheço alguns. Sermão fácil. Uma mensagem eloquente. Mas, meus amados irmãos, quando você vai examinar detalhadamente a vida de alguns, você diz: Deus tenha misericórdia, Deus tenha compaixão. São pessoas vazias, ocas, que Jesus Cristo as compara como sepulcros calhados, por fora muito bonitos, muitos deles com aparência linda, mármore, pedras preciosas, abrilhantam certos sepulcros, mas Jesus diz que dentro é uma podridão só. Cuidado! Um dia, estas pessoas terão suas lâmpadas apagadas. E aí, queridos, será muito difícil para estas pessoas se manterem diante do Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso. E aí, possivelmente, essas pessoas serão envergonhadas, baterão a porta e terão como resposta exatamente o que aquelas sensatas tiveram: não vos conheço. Não vos conheço. É triste, né? Certo, fique de uma coisa: não se preocupe, porque essas pessoas um dia, assim como aquelas virgens nécias, a lâmpada vai se apagar. O importante, queridos, é ter o azeite. E o azeite nos traz uma lição muito importante. Vejam vocês, na hora que a luz das nécias começa a se apagar, a lâmpada começa a apagar, a primeira providência foi: dá-me do teu azeite. Queridos, olha que lição extraordinária essa da parábola das 10 virgens. O azeite
representando no contexto espiritual aqui o Espírito Santo de Deus. Embora hajam dúvidas, hajam interpretações outras que dizem representar aqui o azeite, a graça de Deus, mas não importa se o azeite representar aqui, nesse contexto, a graça ou o Espírito Santo, o importante é que a graça de Deus, o Espírito Santo do Senhor derramado sobre nós, é uma coisa pessoal. Eu não posso transferir para ninguém, eu não posso compartilhar com ninguém aquilo que é meu. Alguém não pode se aproveitar da minha espiritualidade, do Espírito Santo que habita em mim, e querer, através dele, manter a sua vida espiritual. Não é assim que funciona. Resposta das virgens: não é prudente que nós venhamos a dar o nosso azeite para vocês, porque vai que falte para nós e para vocês. Vai e compre. Vá e compre. Meus amados irmãos, isto quer dizer, isto significa claramente que a graça de Deus, quando alcançada pelo pecador, e ele é regenerado pelo Espírito Santo e passa a conhecer a fé salvadora, esse azeite não se pode dividir. Ele é pessoal, ele é o suficiente apenas para você. Quem quiser que busque, quem quiser que receba diretamente dele, do Senhor. Nós apenas levamos a palavra, mas quem convence, quem é derramado sobre as pessoas é o Santo Espírito de Deus pessoalmente a cada uma daquelas que crê no Senhor Jesus como seu Salvador. Azeite não pode, mais uma lição, o azeite não pode ser obtido por esforço humano. Aquelas virgens nécias ficaram a padecer exatamente porque o esforço humano delas em ir comprar não resolveu o problema delas. Provavelmente as virgens nécias desta parábola não levaram consigo o azeite porque acharam que o noivo viria rapidamente. Quando perceberam que o noivo tardou em vir, elas desesperadamente, ao verem a lâmpada se apagar, tentaram comprar o azeite que lhes faltava. E a parábola termina com as virgens loucas, insensatas, batendo na porta do noivo e sendo por ele rejeitadas. Pode ser que elas queriam mostrar que se esforçaram para estarem ali. Correram em busca do azeite para que pudessem participar das bodas, mas seus esforços humanos nada puderam fazer por elas. Queridos, a salvação é pela fé, mediante a graça de Deus, e não vem de nós. Ela vem de Deus. Já falamos nós para vocês em outras doutrinas aqui em nossa igreja. Amados, não dá com esforço humano obter a vida eterna. Não dá com esforço humano adquirir a salvação, porque ela vem direto do trono de Deus aos nossos corações. Providenciada que foi essa salvação pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Uma quinta lição extraída desta parábola é que as prudentes eram vigilantes. Eram vigilantes. Esta é a essência da parábola, querido. Esta aqui é o máximo
do ensino a ser extraído desta parábola das 10 virgens é a vigilância. Como é que está a sua vida com Deus? Você está pronto? Você tem vigiado diante do Senhor com a sua vida espiritual? Ou como é que está o seu andar com Cristo? Afinal de contas, nós somos seus filhos e estamos aqui exatamente aguardando a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, para nos levar para a glória. Então a essência dessa palavra é exatamente a vigilância. Muitos pregadores, de maneira equivocada, pregam apenas que as virgens loucas dormiam. Escute isso. Muitos dizem apenas que as virgens loucas dormiam. Não é assim que diz o texto. Mas as prudentes também dormiam. Também dormiam. Como vimos, existem diferentes opiniões sobre a natureza desse sono. Mas uma coisa é certa, amados irmãos e irmãs. O sono não foi o sinal da loucura daquelas virgens. O sono não foi o motivo que elas perderam a salvação. Não, Senhor. Mas o fato de não ter o azeite nas suas lâmpadas é o que impediu delas entrarem para as bodas daquele casamento. A falta de azeite, a falta do Espírito Santo, isto é ser prudente, estar preparado, é possuir o azeite. A lição principal dessa parábola é exatamente essa, e esse é o mandamento do Senhor: vigiar, estar alerta. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. É fácil esperar pouco tempo. É fácil esperar quando a fila é curta. Mas quando a fila é longa, muitas pessoas desistem. Já perceberam isso? Às vezes você vai a um local e tem uma fila grande. O que você faz em alguns momentos? Eu venho depois, está grande demais a fila, eu venho no outro dia. Esse está o problema. Aí é que está o problema. As pessoas são preparadas para esperar pouco tempo. As loucas achavam que ao chegar lá o noivo já estava. Elas iam direto para entrar para as bodas, mas o noivo tardou. Isso aqui é exatamente para exigir de nós vigilância. Exigir de nós estarmos atentos. Porque a Bíblia diz que na hora que você não espera, como o ladrão vem à noite, quando ninguém espera, ele surpreende. Assim, diz a palavra de Deus, será a vinda do Filho do Homem. Quando ninguém espera, o Senhor chega. Por isso, as prudentes dormiram, mas estavam vigilantes. Quando avisaram, aí veio o noivo, elas estavam o quê? Prontas. Lâmpadas acesas, azeite de reserva. E quando o noivo chega, aquelas prudentes estavam exatamente preparadas ao encontro, ao participar da festa gloriosa daquele casamento. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, assim como aquelas virgens prudentes, nós precisamos estar constantemente vigilantes, porque quando menos se espera, quando menos se imagina, Jesus vai aparecer para nos buscar, vai tocar a trombeta. E a Bíblia diz através do apóstolo São Paulo que ao ouvir o toque da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos e subiremos e estaremos para sempre com o Senhor na glória. Meus amados irmãos, não é tempo para dormir, não é tempo para estar cochilando. Você pode até dormir, mas esteja com a sua lâmpada acesa, não permita que falte o azeite na sua lâmpada, porque se isto acontecer, você vai perder a grande festa com o Senhor. Infelizmente, muitos daqueles que estão conosco
são semelhantes àquelas virgens nécias. Estão apenas nominalmente entre nós, mas vai chegar um momento, vai chegar uma hora em que a Bíblia diz que serão separados os verdadeiros daqueles que são apenas aparentes. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós sejamos verdadeiramente vigilantes, que estejamos com as nossas lâmpadas acesas e o azeite de reserva, para na eventualidade de um possível retardamento do noivo, nós não venhamos a ser surpreendidos, porque não dá, com o esforço humano, para estar pronto. Nós dependemos, nós precisamos da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo continue sendo derramado sobre cada um de nós. Que essas lições continuem vivas em nossas mentes, em nossas memórias, e assim estejamos prontos, porque o Senhor está às portas, e nós possamos proclamar: Maranata, Cristo vem. Amém e amém. Amados, quinta-feira, como é culto de testemunho, não é possível dar testemunho online, gravar os testemunhos, não é? Fica um tanto quanto complicado, sair de casa em casa procurando saber quem é que dá testemunho. Então, em virtude disso, nós vamos nesta semana, de acordo com o decreto governamental, não vamos ter o culto da quinta-feira, tá? Voltaremos com o nosso culto online desta feita, domingo. Nós estaremos na igreja, ao vivo, no horário do culto, não mais gravado, como está sendo esse hoje, tá? Nós vamos estar domingo na igreja, no santuário, juntamente com o departamento de louvor, para adorarmos o nome do Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez pedir desculpas a vocês pelo episódio de domingo, onde nós fomos obrigados pelas circunstâncias cancelar o culto de adoração. Tá? Depois de um grande esforço que fizemos de estar ali, preparamos o sermão de domingo. O Ministério do Louvor esteve lá com uma boa equipe, ministrando os louvores. E para prestigiá-los, eu permiti que a gravação, mesmo com o problema que estava na minha fala, porque o problema foi no microfone do pastor, mesmo com as falhas técnicas, nós permitimos que o departamento de louvor louvasse. E vocês ouviram o louvor. A irmã Aline cantasse, e ela cantou. Mas, na hora da mensagem do pastor, vocês perceberam que era quase impossível escutar. E para que não ficasse aquela coisa sem graça, sem lógica, eu falando sem vocês ouvirem, nós optamos por cancelar aquele vídeo. E domingo que vem, dia 7, último dia do lockdown, pelo menos é o que está no decreto. Se outro não vier, não é? Se outro não vier, estaremos ali, domingo, com mais um culto online, não presencial. E a nossa oração a Deus é que as coisas melhorem, que esse vírus se acalme e a gente possa voltar à normalidade das nossas celebrações no santuário do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos, e vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta noite de terça-feira estarmos aqui na presença do Senhor, adorando o seu precioso nome. Querido Deus e precioso Pai, te damos graças, Senhor, nesta noite, pela alegria de estar aqui na tua casa, te adorando na beleza da tua santidade. Senhor, agora neste momento, Deus, visita os teus filhos em cada casa, em cada lar em que ele está agora com a sua família, aqui ligado nas redes sociais, assistindo e ouvindo a tua palavra. Deus, visita-o agora. Nós sabemos, Senhor, que ainda existem pessoas acometidas por este vírus. Em nome de Jesus, Deus, tem misericórdia. Abençoa a irmã do nosso irmão Anderson, que está acometida deste vírus, Senhor.
e ela pediu oração, e nós temos clamado pela vida dela, em nome de Jesus. Cuide daquela vida, não permita que aquela mãezinha que acabou de dar luz a uma criança, e está agora separada da sua filha, não venha, Senhor, a falecer, mas em nome de Jesus, guarda aquela vida, cure aquela mulher, em nome de Jesus, não só ela, mas todas aquelas pessoas que estão acometidas do vírus, Deus, em nome de Jesus, guarda os teus filhos, cura os que estão afetados e guarda a tua igreja com a tua mão preciosa e potente, que nós queremos, Senhor, estar na tua casa te adorando com alegria no nosso coração, e assim, ó Deus, mantém-nos preparados, vigilantes, para que a qualquer momento, se o Senhor decidir por vir buscar a sua igreja, que nós estejamos verdadeiramente como estamos, preparados para encontrarmos contigo. Mantenha, Senhor, as nossas lâmpadas acesas. Oh, que nós possamos, Senhor, manter o azeite em nossas lâmpadas, para não venhamos a ser surpreendidos. Deus, em nome de Jesus, guarda-nos de todo mal, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as comunhões e consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, e você na sua casa diz amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus de Nazaré.